Boa tarde a todos. Hoje a gente vai ter aí uma nova apresentação. Então, hoje vai ser aí sobre a Stratos, né, sobre Edge Computing. E aí eu queria apresentar aqui um pouquinho antes para vocês a suporte. Então, só lembrando que a gente é o distribuidor autorizado, né, Rockwell aqui do Centro-Oeste, e que além da Rockwell, a gente também trabalha com outras marcas líderes de mercado, né? Então, a Stratus, Cisco, Endress-Hauser, Pepper Fuchs e uma série de outras marcas aí para atender vocês. Hoje, em específico, né, eu me chamo Felipe, eu sou especialista aqui de arquitetura e software da Suporte Automação, e hoje eu vou estar aí junto com o Arnaldo, né, que é o diretor da Stratus aqui da América Latina, né, para apresentar aí as soluções para vocês, né, e como é que a gente pode ajudar. Você está por aí, Arnaldo? Tudo bem? Obrigado aí, Felipe. Prazer para todo mundo, Arnaldo, Moto. Algumas pessoas me conhecem, principalmente o pessoal mais antigo. Já estou aí no mercado de automação há mais de 22 anos aí. É um prazer estar aqui com vocês aí, participando desse webinar. Obrigado aí, Felipe. O que acontece aqui, né, a gente tem aí a aba de perguntas e respostas, e aí se vocês ficarem com dúvida em algum momento aí desse webinar, vocês fiquem à vontade de mandar as perguntas, porque ou ao longo do webinar ou ao final dele a gente vai responder todas elas aí com a ajuda do Arnaldo, que está aí para nos dar essa força hoje. Então, voltando aí para a apresentação, né? Então, o que seria, né, essa evolução, né, esse momento que a gente está passando, né, a famosa aí, indústria 4.0, né? A gente, né, começou com esse ambiente conectado, né, da rede internet, né, da nossa casa, né, a comunicação, né, dos nossos dispositivos, né, sejam eles celulares, sejam eles relógios inteligentes. Hoje a gente já tem as geladeiras, né? E aí a gente tem uma infinidade de outros mecanismos que a gente considera inteligente, né? E aí esse movimento começou a ser chamado de Internet das Coisas, né? Internet of Things. Então, com isso, né, tem-se também a necessidade do avanço tecnológico dentro da indústria, né? Então, a indústria também encabeça esse movimento, né, desse avanço tecnológico, que aí seria o Internet of Things Industrial, né, para as indústrias, né, e aí seria o IIoT, que a gente tanto fala. E aí eu acho que é bacana, porque a gente acaba que tem uma possibilidade muito grande, né, de comunicação, né, de trafegar esses dados de uma maneira inteligente, de interconectar esses dispositivos. Então, a gente está conectado lá desde da nossa casa, né, com os nossos dispositivos inteligentes, né, seja a nossa geladeira, a nossa lâmpada de LED, que ela consegue acender e apagar remotamente, sejam os meios de transportes, né, tanto os terrestres, os aéreos, né, então tudo isso aí a gente tem, né, informação de dispositivos, né, onde qual é a hora que a gente vai chegar, em qual posição a gente está, né, nesse tráfego, né, então a gente também tem aí o avanço da energia juntamente com isso, né, trazendo os benefícios aí de economia de energia, de monitoração. E por fim, né, que eu acho que é o nosso principal foco aqui, que seria a internet das coisas na indústria, né? Então, nesse avanço mesmo, né, da interconexão, né, dos nossos processos, né? Sejam eles os processos de automação, né, que é geralmente quem é atendido pela Suporte está muito acostumado, mas seja ele também nos processos de transformação lá do nosso TI, né, da nossa parte de informação, da nossa parte de informatização do nosso sistema. Então, é muito bacana, e aí eu até queria chamar, né, o Arnaldo para ele dar sequência, né, nessa ideia aí para a gente. Como o Felipe falou, o IoT, a internet das coisas, foi somente o começo disso. Quem já está aí na indústria há 20 anos ou mais aí, lembra muito bem, lá no passado, lá na década de final de 90, comecinho de 2000, tendo dispositivos começando a ter conectividade,
com o sistema, né, no caso da indústria e com PLCs, e você viu a evolução dos dispositivos começando a ter inteligência no próprio dispositivo e compartilhando essa informação junto às máquinas, certo? Então, aí você vê essa evolução de máquinas inteligentes, desde a máquina sem inteligência, passando para uma máquina inteligente, passando para uma conectividade da máquina para a máquina, onde eles começam a compartilhar as informações. E aí você vai crescendo esse ambiente de inteligência das máquinas até um ponto onde a própria fábrica como um todo começa a ter uma inteligência integrada, possibilitando, né, que as indústrias tenham uma performance melhor. Só que aí você dá um passo mais adiante e você imagina que tem muito mais além somente da produção em si, da sua linha de produção. Você imagina que você tem todo o processo de logística, você tem o processo de fornecimento, você tem até mesmo o processo de engenharia, né? Muitas vezes você tem um produto engenheirado, você precisa fazer uma modificação de engenharia, que é muito comum na indústria, e como isso impacta no processo de fabricação como um todo, certo? E aí, na hora que você começa a englobar todas essas outras variáveis que estão fora da linha de produção, a gente começa a olhar para o que a gente chama da indústria 4.0, que é onde você tem todas as operações fora da produção, junto com a produção, conectadas entre si. Como você pode ver aí também no canto direito superior, quem lembra da indústria 3.0, a indústria tradicional, né, que é mais predominante hoje em dia, você tem um sistema mais empírico, onde até mesmo a níveis de redes de comunicação, para quem lembra, existia uma hierarquia para você passar informação da linha de produção até ao nível enterprise, né, nível corporativo. E hoje em dia, na indústria 4.0, não, isso tudo já está conectado diretamente. Tanto é que os princípios fundamentais da indústria 4.0 não só a interconectividade, mas também essa transparência de informação quebrando essas barreiras, certo? Dessa forma, permite uma assistência à tomada das decisões e possibilitando também essa descentralização das informações para você tomar essa decisão mais próximo da onde a informação está sendo gerada, tá? E essa última parte, esse último princípio da indústria 4.0 é o que gerou essa revolução que a gente vai ver agora, né, que chama transformação digital. Então, o que é a transformação digital? A gente tem esse monte de palavras novas surgindo por aí. Transformação digital é uma jornada, né? Começou com o IoT, a internet das coisas, dispositivos inteligentes, no caso da indústria, certo? Isso possibilitou a gente ter essa evolução para o que chamamos hoje de indústria 4.0, termos não só máquinas inteligentes, mas agora termos operações interconectadas, certo? O que isso tem gerado é o que a gente chama hoje de convergência TA-TI, né? O IoT com o grandão, né? Que é a interconexão ou a necessidade de interconexão entre sistemas de TI e o sistema de operação, o TA, né, que seria a tecnologia de automação mais a tecnologia de informação. O porquê disso? Porque tem muitas informações sendo geradas nos dispositivos inteligentes hoje, certo? Se você olhar quantos parâmetros existiam num dispositivo antigamente e quanto existem hoje, a diferença é muito grande. São 10 vezes, 20 vezes mais parâmetros que você precisa capturar, processar e enviar, certo? Então, por causa disso, é necessário ter uma infraestrutura para carregar essa informação, para processar essa informação, e isso era tipicamente uma função de TI que hoje está sendo compartilhada junto com o TA, tá? E por último, o que isso está levando é o crescimento do que a gente chama de Edge Computing, que é o último ponto que eu falei dos princípios da indústria 4.0, que é a descentralização do processamento desse dado. O que significa isso é que você vai processar esses dados que estão sendo gerados nos dispositivos inteligentes perto da onde está o dispositivo, na borda, no edge. Esse que é o conceito dele.
E com esse crescimento de informações, existem institutos mundiais, né, respeitados, tipo a IDC, a Gartner, que estão prevendo um crescimento gigantesco de dados a serem processados na borda. Até nos próximos 4 anos, 40% de todos os dados sendo gerados na borda vão ser processados na borda, ao invés de um centro de dados, né, um data center, ou até mesmo na nuvem. Então, a gente fala de Edge Computing, muita gente fala sobre Edge Computing ou computação de borda, né? E muita gente chega para mim e fala, Arnaldo, o que significa isso, tá? Então, como definição, Edge Computing é o que a gente chama de DCS da computação, né? Para quem está familiarizado com DCS na indústria, seria o DCS da computação. Ou seja, você vai criar ilhas, ou você vai criar distribuição no processamento de dados, ao invés de fazer isso centralizado, como era feito mais comumente antigamente no centro de dados ou no data center, tá? É uma arquitetura aberta, tá? Não só distribuída, mas também é aberta, e ele permite com que você crie esse processamento perto da onde está sendo gerada a informação, gerando alguns benefícios. Aí você consegue ver no gráfico, tá? Não vou ler todo ele, mas você vê alguns benefícios de você processar na borda, no Edge, comparado ao cloud ou data center, tá? Os pontos principais são, um é a latência, qual que é o tempo que leva para você gerar o dado, ler, processar e voltar para o dispositivo. Então, 5 anos atrás, todo mundo achava que tudo ia para o cloud, e não é verdade, né? Porque a gente sabe muito bem que existem processos na indústria hoje em dia que você não pode esperar alguns segundos para receber informação de volta. Alguns sim, certo? Qualquer informação histórica você pode mandar e deixar guardado. Porém, existem outros problemas além da latência que também qual é o custo da transmissão de dados? Quantos dados você vai passar para a rede ou para a nuvem? E quanto custa fazer esse armazenamento de dados que, de repente, não foram processados. Então, muitas vezes, você quer processar, analisar coisas que estão na borda, que estão no Edge, para depois enviar somente o que você selecionou, otimizando, assim, tanto latência quanto transmissão de dados, certo? E, obviamente... Oi, pode falar. E a gente pode falar que, dentro dessa tabela que a gente tem ali, né, exemplificando as diferenças, né, é que a gente poderia partir dali para definir quando a gente usa cloud ou quando a gente usa edge computing? Com certeza, com certeza. Como eu disse, as duas principais características aí, ou diferenças, né, que a gente vai fazer uma definição quando você vai para o edge, quando você vai para o cloud. Uma delas é a latência, né, qual que é o tempo de processamento de dados. Então, muitas vezes, na especificação do cliente, você já tem a definição de qual que é o tempo de espera, qual que é a latência de dados para você fazer um envio, processamento e receber de volta, certo? Então, muitas vezes, dados que você precisa quase que imediatamente, em termos de milissegundos, precisam ser feitos dentro da borda, no Edge, certo? Não dá para ser feito no cloud. Alguma coisa que você quer armazenar historicamente, você pode mandar para o cloud, não é algo que você precisa de imediato, algo que você, quando você precisar recuperar essa informação, alguns segundos não vão fazer diferença, certo? E o outro problema, como eu disse, é a transmissão de dados. Obviamente, você sabe que você paga por quantidade de dados que você envia e armazena na nuvem, certo? Como eu disse, a quantidade de dados que estão sendo gerados na indústria é muito grande hoje em dia. Então, existe uma necessidade de você processar esse dado, escolher o que você vai enviar e não só mandar tudo, né? Porque aí fica inviável, tanto economicamente, quanto em termos de infraestrutura necessária para isso, tá? E por último, né, como você falou, quando escolher, tem a questão do data center, né, que seria, entre aspas, também possível ser feito na borda, porém de uma forma centralizada. Quando você faz isso de uma forma distribuída, quando você faz de uma forma centralizada. E às vezes tem casos onde você faz os dois, né? Você pode fazer um híbrido, meio centralizado e meio distribuído.
Existe tem um slide de suporte no finalzinho que a gente pode discutir isso, mas essa é uma das vantagens da nossa linha de produtos que permite você fazer essa quebra entre fazer um mix de processamento de dados distribuído e ter uma parte centralizada também, tá ok? Beleza. Então, seguindo aqui, comecei até a falar um pouquinho da Stratos, né, e como que a gente alinha o nosso portfólio, nossos produtos para permitir essa flexibilidade. Então, vou falar um pouquinho da história da Stratos agora. A Stratos é uma empresa que já está nesse ramo de servidores há 40 anos. E muita gente não ouviu falar da Stratos, porque a Stratos, antigamente, era muito focada principalmente na área financeira. A Stratos é o principal fornecedor de servidores para cartões de créditos e bancos no mundo inteiro. 75% de todas as operações financeiras no mundo são feitas através de servidores Stratos. Então, obviamente, isso já fala muito sobre a marca, é uma marca de confiança, não é qualquer marca que vai estar dentro dessa indústria financeira que exige com que você não tenha nenhuma perda de dados, que você nunca tenha uma parada, certo? É um segmento de clientes muito exigentes em relação à parte de servidores, tá? E aí a Stratos começou, obviamente, a amplificar a linha de atuação dentro de varejo, companhias de bebidas, e aí a gente começou a migrar para o que a gente chama de borda, né? Então, você vê alguns exemplos aí onde a Stratos começou a fazer aplicações de servidores sendo aplicados em transportes, serviços públicos, tratamento de água, onde você tem uma planta, você tem uma estação de trem ou de metrô, ou você tem um aeroporto, por exemplo. Não é centralizado, não está num prédio de banco, por exemplo, mas você tem uma estação onde você controla os dados daquela estação, certo? E aí, com isso, a Stratos começou a perceber duas coisas. Primeiro, que a gente tem uma linha de produtos que se encaixa muito bem à atual necessidade do mercado industrial. E o segundo ponto é que o mercado industrial está vindo dessa evolução, né? Se a gente olhar a tecnologia que foi implementada na linha financeira ou no mercado financeiro, já está muito avançado desde antigamente, certo? E a indústria agora está começando a chegar perto, está começando a necessitar desse mesmo tipo de solução ou de tecnologia. E aí a Stratos começou a focar em desenvolver soluções e produtos justamente para esse mercado industrial que está necessitando do mesmo tipo de soluções, tá? Aí eu falei um pouquinho do que o mercado financeiro gosta, né? Então, um dos temas que o pessoal sempre fala muito da Stratos, eles chamam o termo de tolerância à falha, ou fault tolerance. O que é a tolerância à falha? É mais fácil eu explicar um pouquinho a diferença do que não é e até chegar na tolerância à falha, tá? Se a gente olhar servidores versus computadores ou computadores industriais, ali em si já tem uma diferença, certo? Que é o nível do componente, o nível do equipamento que falha menos, certo? Você tem um equipamento que tem uma vida mais longa por si só, tá? E aí, em cima disso, você começa a colocar condições onde, caso tenha alguma falha, você está precavido de alguma forma. E aí, nessa tabela, você vê desde o servidor convencional, que é somente um servidor, e qual que é o tempo de parada anual média dele, baseado no que a gente chama de disponibilidade do sistema. Ou seja, um servidor convencional, 99% do tempo está sempre operando. 1% pode ser que não opere por condições naturais do equipamento. É um cálculo matemático, tá? E esse 1% significa essas 87 horas, caso você esteja operando 24/7, 365 dias por ano, tá? E aí você vai seguindo para baixo, onde você tem a nuvem pública, certo? O cloud, onde você tem uma variação dependendo de quem é o fornecedor da disponibilidade, e aí você vê a equivalência do tempo de parada média anual nas mesmas condições, 24/7, 365, tá?
E aí você vê circulado aí o cluster de alta disponibilidade, tá? Que é uma das técnicas mais comuns no mercado aí, que é você colocar vários servidores, 2 ou mais, tá? E colocar algum tipo de armazenamento, storage, para que você, caso você falhe, caso tenha alguma falha num servidor, os outros compensam, tá? Mesmo assim, existe algum tempo de parada associado a isso. Quando você olha o que a gente chama de tolerância à falha, né, que aí você vê, inclusive, no gráfico ali do lado, que na alta disponibilidade existe uma parada, porém uma recuperação automática. Na tolerância à falha, não existe esse tempo de parada. Existem equipamentos, existem softwares rodando em paralelo, que aí você, caso uma máquina tenha um problema, a outra continua operando como se nada tivesse ocorrido. Para a visão do operador, ele não perde nada, não perde nenhum dado, ele nem percebe, na verdade, que teve alguma falha, tá? E essas são as soluções que a Stratus oferece. Tanto é que aí no site você vê aí, tem um linkzinho ali, para quem quiser acessar depois do webinar. Esse daí é a medição atual real de todos os 12 mil servidores que a Stratus estão operando no mundo, e você vai ver que o nosso número é 99.99991 ou 8 no final, alguma coisa assim, tá? Então está abaixo de 10 segundos de tempo de parada média anual, tá ok? Então isso é importante perceber a diferença entre solução Stratus, solução cluster comum, que você vê por aí nos nossos concorrentes, servidor convencional ou até mesmo computador industrial, né, que seria até com um nível muito mais abaixo do que o servidor convencional aí. Bacana, Arnaldo. Então, seguindo aqui, pessoal, a gente acaba que dentro da indústria a gente se depara, né, com algumas situações que às vezes atrapalham, né, a gente a seguir rumo a esse caminho aí de comunicação de dados, né, desse avanço tecnológico. E acho que o primeiro assim, empecilho que a gente já tem é o empecilho da transformação digital, né? Então, onde a gente às vezes já encontra muita dificuldade, né, com relação a diagnósticos, né, a processos analíticos, né, a conseguir fazer as nossas máquinas trabalharem de uma maneira mais inteligente e para a gente poder, junto com isso, trabalhar com decisões em tempo real, né? Então, não trabalhar com um acontecimento de um problema que já aconteceu. Outro problema, geralmente, é com relação à criticidade da nossa operação, né? Então, muitas das vezes a gente tem um alto custo de parada não planejada, né? Então, o Arnaldo falou ali de tolerância à falha e alta disponibilidade, e às vezes a gente vê que entre os dois termos a gente já tem uma diferença considerável de tempo de parada, por exemplo, né? Então, quando a gente está utilizando um sistema, né, ou de alta disponibilidade ou tolerante à falha. Juntamente com isso, né, a gente tem problemas aí de definição, né? Muitas vezes a gente se depara dentro da nossa indústria com problemas aí de arquitetura, né? Às vezes desconhecimento, né, do que a gente tem na nossa base, né? Geralmente ocasionado quando a gente tem e trabalha com muitos fornecedores, né? Então, geralmente a gente fica com uma certa dificuldade de como é que a gente vai integrar tudo isso, né? Como é que a gente vai conseguir trazer essas informações, né? Outro problema muito ocasional, né, é a falta de mão de obra especializada, né? Então, principalmente a gente tem localizações remotas, né? A gente fica com uma dificuldade muito grande de fazer uma convergência, né, do IoT, né, de conseguir ter pessoas capacitadas para desenvolver esse sistema para a gente. E também tem o problema do avanço da tecnologia, né? Então, enquanto a gente está conversando muitas vezes de solução, né, trazendo um novo projeto, desenvolvendo alguma solução para a nossa indústria, muitas das vezes em paralelo os fabricantes já estão avançando com outras tecnologias, né, outros desenvolvimentos, e isso daí tem uma gama muito grande de novas soluções para o futuro, né? Então, como é que a gente conseguiria, né, fazer, né,
com que a Stratos, né, encaixasse assim dentro dessas soluções. Então, assim, a Stratos tem uma missão, né, dentro desses percalços que a gente às vezes encontra dentro do caminho, que são 3 palavras, né? Um sistema simples, seguro e autônomo, né? Então, quando a gente fala de simplicidade, a gente está falando de uma instalação fácil, né? Que a gente gasta minutos, né, para resolver. É um dispositivo que vai ter um fácil gerenciamento, né? Então, vocês verem que lá no próprio site a gente consegue enxergar toda a disponibilidade, né? Que nem o Arnaldo falou, dos 12.000 servidores, né? E a restauração é muito simples, né? Então, se aquilo lá acontece de forma automática, né? Muitas das vezes a gente nem percebe que a gente está perdendo lá alguma coisa, né? E aí o tempo é muito rápido de recuperação do sistema, né? Sendo que a gente nem consegue perceber. Isso daí se dá por causa de uma restauração simples de sistema, né? Porque a gente não tem que ter, muitas das vezes, intervenções dentro desse sistema. Quando a gente fala de segurança, eu acho que isso daí também está muito atrelado dentro da indústria, né? Porque cada vez mais, quando a gente fala de informações, a gente também tem essa preocupação de integridade, né? Então, a segurança traz para a gente, né? Transferência ininterrupta, né? Robustez e segurança dentro do nosso sistema, né? Proteção integrada, né? Então, contra acessos indevidos ou contra algum outro problema que a gente possa ter, né? Tanto muitas das vezes fisicamente ou ciberneticamente. E também com relação à autonomia, né? Porque hoje a gente precisa de dispositivos que tenham sua própria autonomia, né? Então, o dispositivo que tenha um monitoramento preditivo, né? Que te informe quando vai acontecer ou predizer alguma falha, né? Uma reposição de uma forma automatizada, né? Onde muitas das vezes você não precisa de muito conhecimento para fazer, né? E também de gerenciamento remoto, né? Então, e se alguém te ajudasse, né, a te falar que tem alguma coisa errada dentro do seu sistema, né? E se a gente conseguisse te ajudar de alguma forma? Então, eu acho que esses são os pilares, né, da Stratos, assim, né, a missão que a Stratos tem. E é isso. Eu queria chamar o Arnaldo aí, se ele quisesse complementar, e para seguir com a apresentação. Legal, obrigado aí, Felipe. É legal você ter falado dessa missão da Stratos, que no próximo slide aqui que eu vou falar, inclusive, eu sigo exatamente essa linha da simplicidade, segurança e autonomia. Ele está embutida em todos os produtos que a gente faz, tá? Inclusive, no próximo slide aqui, você vai ver que a gente não tem uma gama muito grande. É bem simples, para falar a verdade, tá? Comparado às minhas vidas anteriores aí. Mas é feita de uma forma pensando em duas coisas, né? Uma, naquela missão que a gente tem da segurança, simplicidade, segurança e autonomia. A segunda é pensando na escalabilidade, né? Como que você coloca isso dentro da indústria hoje, né? Como que a gente dimensiona cada uma dessas soluções, tá? Então, eu vou começar, na verdade, de trás para frente, porque fica até um pouco mais fácil de entender. Você vai ver que o que a gente chama de FT Server, que é o primeiro do lado direito ali, tá? É o nosso servidor, entre aspas, tradicional, tá? Por que eu digo entre aspas tradicional? É um servidor tradicional, para você colocar num rack de 19 polegadas, você pode colocar ele tanto na borda quanto num data center, né? Então, ele seria o mesmo servidor que você colocaria num centro de dados, num data center. Porém, obviamente, é o modelo mais atual, tá? Se você pegar um modelo de antigamente, ele vai ter um formato parecido, obviamente, com o modelo anterior. Qual que é a característica desse FT Server, tá? O FT significa Fault Tolerant Server, tá? FT Server Fault Tolerant, ou seja, ele é de tolerância à falha, tá? Então, a primeira coisa que a gente já fez com ele, né, que é a primeira linha, é a simplificação da instalação, manutenção e reparo. Se você pegar e comparar o tempo que você leva para fazer instalação e manutenção de um servidor desse, só a instalação, por exemplo, você leva algumas horas, né, um servidor um pouco mais complexo do que
um sistema de cluster, por exemplo, que você levaria dias, tá? Na minha experiência, no mínimo uma semana inteira seria necessário para fazer a configuração e teste de um cluster. No nosso caso, isso já vem pré-configurado de fábrica e, obviamente, a instalação fica muito mais fácil dessa forma, tá? Então, aí vem de encontro com a simplicidade. De encontro com a segurança. Como o nome mesmo diz, FT, Fault Tolerant, ele é somente tolerância à falha. Ele não tem outra opção que não seja tolerância à falha. Ou seja, quem compra esse equipamento, ele quer uma proteção de dados, tá? É uma solução feita para missão crítica. Não pode perder nenhum dado, não pode nem piscar, tá? Então, essa aí, para quem precisa, olha, Arnaldo, eu não posso ter nenhuma piscadinha, essa é a solução para esse tipo de cliente, certo? E a terceira coisa, que é em relação à autonomia, ele tem uma autoproteção, automonitoração, tudo isso feito internamente. Você pode ver pela figura que ele é um sistema que ele tem 2 lâminas, ou seja, 2 servidores, um em cima e um embaixo, e ele tem um backplane que ele faz essa monitoração e essa interconectividade via hardware, e faz com que ele também, junto com o nosso software proprietário, obviamente, consiga ser autoconfigurável e autossincronizável. O que significa isso? Caso um servidor inteiro falhe, você tira ele, coloca um novo, o outro está operando, você não parou, tá? Você coloca um novo, o servidor que está operando, não só ele está operando a operação normal dele, mas lá no fundo, ali no background, ele vai fazendo toda essa autoconfiguração do dispositivo novo, e aí depois ele sincroniza. Aí nesse momento os dois estão operando em paralelo novamente, tá? Então, você não precisa ter alguém especializado no equipamento para dar esse tipo de manutenção, para fazer alguma troca de equipamento. Isso é feito de uma forma muito simples, tá? E um bônus adicional é que um sistema como esse, né, ao contrário de um sistema cluster, ele elimina hardware e elimina licenças de software extra, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente lá, mas você não precisaria de switches redundantes, não precisaria de storage, e a gente tem uma receita secreta, obviamente, né, dentro do nosso software, que faz com que os 2 servidores sejam enxergados como um servidor só. E por conta disso, você só precisa de uma licença se for Microsoft Windows, por exemplo, uma licença de Windows. A gente não utiliza ou não cobra licença de VMware. E caso você tenha aplicações, alguns usam aplicações duplicadas, outros não, tá? Na linha financeira ou segurança pública, eles têm duplicação de software e dessa forma a gente também consegue eliminar essas duplicações de softwares de aplicação que estão rodando dentro do servidor, tá? Então, esse é o bônus a mais ali. E, obviamente, tem um bônus que eu não mencionei aqui, mas tá no slide posterior também, que o ciclo de vida desse servidor é o dobro da média de mercado, tá? São 10 anos ou mais. Obviamente, isso vem da nossa cultura trabalhando junto ao mercado financeiro, tá? O segundo que tá aí, que é na parte do meio, eu dividi o ZTC Edge, né? O ZTC, ele vem do nome Zero Touch Computing, ou seja, para você não tocar nele, na verdade, tá? Mas eu separei em 2 famílias, o Duplex, né, que está na coluna do meio, e o Simplex, tá? Dentro do Duplex, que seria a forma redundante dele, você tem ele tanto em tolerância à falha, né, que é o normal do FT Server, quanto em modo de alta disponibilidade. Você vê que eles são 2 caixinhas separadas e por eles serem fisicamente separados, permite dar essa opção para o cliente, então, certo? E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o benefício de ter essa opção. Porém, a primeira coisa é que o ZTC, ele tem exatamente as mesmas características de simplicidade, segurança e autonomia do FT Server, para começar, tá? Só que, quando a gente começou a fazer esse produto, alguns anos atrás, já foi com um pouco de TA, um pouco de pessoal de operação em mente, certo? Então, a gente já começou a fazer ele de uma forma de instalação até mais fácil. Ou seja, o operador iria
com uma ferramenta de web, né, e abrir o browser, Chrome, Explorer, o que quer que seja ali, e em menos de 30 minutos consegue fazer essa instalação dos etcl, ou seja, é até mais simples do que o FT Server, tá? Para quem tiver alguma curiosidade, pode entrar, se eu não me engano, está no YouTube ou também no site da Stratus, mas a gente tem um vídeo mostrando o nosso advogado, a mulher do RH competindo, né, para ver quem fazia em menos de 30 minutos. E por último, teve o filho do nosso diretor de produto, de 9 anos, que ganhou dos dois, obviamente. E o pessoal falou que era até uma competição injusta, mas para ter uma ideia de quão simples é essa instalação, tá? Então, vem de encontro com a simplicidade. Em relação à segurança, a gente tem essa opção, como eu falei para vocês, da alta disponibilidade versus tolerância à falha, tá? Muita gente fala, Arnaldo, eu não preciso de tanta tolerância à falha, alta disponibilidade está ok para mim. Então, a gente provê essa opção e, com isso, libera mais recursos, você pode colocar mais coisas, né, dentro do servidor, tá? E, em relação à autonomia, obviamente, tem a troca fácil e o reparo fácil também, tão fácil ou até mais fácil do que o FT Server, né? O FT Server você tem mais peças, você pode trocar HD e tudo mais. Nesse caso, é uma caixa completa, a gente não vai mandar peças avulsas. Então, caso tenha algum problema, a gente manda um servidor completo novo, desconecta 2 cabos de rede, cabo de força, reconecta, sai andando. Toda aquela autoconfiguração e autossincronização também se aplica nesse caso aqui, certo? E, além de tudo isso, ele é feito, vocês podem ver aí fisicamente na foto aí, que ele é feito para ambiente mais agressivo. Então, ele tem todas as características comuns que a gente conhece de ambientes industriais. Então, range de temperatura, umidade, vibração, choque. Você vê que ele não tem partes móveis, não tem ventilador, usa SSD, justamente para você poder colocar ele num painel elétrico ou até mesmo na parede da sala elétrica, tá? E, por último, a opção Simplex, caso o cliente não necessite da redundância, porém ainda queira um componente no nível servidor, né, acima de um computador industrial que seria um servidor, temos essa opção para os ETC, ou caso o cliente esteja com planos futuros de fazer uma expansão, mas não tenha o dinheiro todo agora, né? Então, você pode comprar um nó simples, fazer a aplicação rodar e, quando chegar o tempo, daqui a um ano, quando tiver a verba necessária para o segundo nó, pode colocar o segundo nó, automaticamente ele já vira de alta disponibilidade ou de tolerância à falha, dependendo da configuração feita. Tá? Passa aí para mim, Felipe, eu não sei se está indo aqui. Beleza. Foi. Então, vocês viram aquele slide que o Felipe falou sobre os desafios dos clientes, certo? Quais eram os principais desafios que a gente tem visto em campo com os clientes, que vêm com a transformação digital, operação crítica, soluções complexas, né? E como escolher essas opções, falta de mão de obra especializada e o avanço da tecnologia. Então, como que a Stratus está lidando com isso? Como que a gente vem de encontro ao cliente para solucionar esses tipos de problemas, tá? Então, em relação à transformação digital, a resposta é o nosso Edge Computing escalável, certo? Então, como eu mostrei na apresentação no slide anterior, a gente tem uma gama de produtos que você pode aplicar desde o chão de fábrica até o nível corporativo, tá? De uma forma isolada, caso você queira, né? Ou integrado, tá? Então, é uma forma de você escolher como você quer fazer a implementação, inclusive, porque você pode querer fazer a implementação em fases. Então, você fala, olha, Arnaldo, como que eu posso fazer isso, talvez, fazer uma ilhinha de automação ou uma ilha de transformação digital, né? Provar que funciona ao nível corporativo, da chefia corporativa, e aí, dali, expandir para o restante da planta. É possível com a nossa solução escalável, certo? O segundo ponto é na parte da operação crítica. Obviamente, os nossos produtos já nasceram para isso, já nasceram
para quem tem operação crítica, para quem não pode ter falha ou não pode ter tempo de parada, certo? Então, a gente tem soluções tanto de alta disponibilidade quanto de tolerância à falha já pré-configuradas no nosso produto, tá? O que facilita, inclusive, a instalação e manutenção, com a segurança também integrada em termos de cibersegurança, certo? Então, aí tem alguns detalhes que normalmente a gente compartilha em uma apresentação separada com mais detalhes do produto, tá? A próxima parte é soluções complexas. O que eu quero dizer com isso, na verdade, é o seguinte, quando você, né, muitos clientes, até mesmo eu como consumidor final, vou buscar soluções, opções, o que eu quero comprar no mercado, quer seja um computador, um servidor, um monitor, tá? Eu tive essa experiência recentemente. São tantas opções que a gente fica perdido. Eu fiquei perdido em relação a que monitor combina com esse computador e assim por diante, certo? Imagina isso na indústria. Você tem opções de hardware, você tem opções de software, você tem opções de soluções, tem muitas opções e além de ter que escolher ou definir essas soluções, também tem que lidar com quem vai te dar assistência pós-venda em relação a isso também, certo? Então, no caso da Stratus, a gente tem uma solução simplificada, muitas vezes não precisa de alguns softwares adicionais que são necessários em outras soluções, tá? E a gente muitas vezes pode também conectar diretamente à rede industrial, já pulando algumas outras arquiteturas ou algumas outras características de redes industriais que são necessárias nas outras configurações, tá? Normalmente, essa é uma conversa também separada, onde a gente mostra, né, eu vou mostrar um slide, acho que no próximo slide, a diferença de simplicidade de uma arquitetura comum, que a gente vê hoje no mercado, versus a solução Stratus, tá? Então, segura um pouquinho ali. Na parte da mão de obra especializada, vem muito da parte da autonomia da Stratus. A gente bate muito em cima disso, e para falar a verdade, é um dos pontos diferenciais, talvez mais impactantes para a indústria hoje em dia, é como o cliente consegue dar manutenção ou não precisar de mão de obra especializada utilizando os produtos Stratus por conta da autonomia dos nossos produtos, tá? E por último, como eu falei já em 2 slides anteriores aí, a prova do tempo, tá? O que significa isso é que, no mínimo, a gente vê que a gente tem um ciclo de vida dos nossos produtos, no mínimo 2 vezes maior do que a média de mercado, tá? E, inclusive, aos clientes que mantêm contrato de suporte com a gente mantém essas linhas de produto operando por mais de 30 anos, que é o que acontece hoje no mercado financeiro. Temos servidores há mais de 30 anos operando, inclusive, aí no Brasil, tá? Esse é um fato aí do Brasil, acho que são 35 anos com o pessoal de cartão de crédito. E, obviamente, tem o upgrade para redundância automática, como eu tinha mencionado na solução Simplex. Como eu falei aqui nesse slide, se você olhar na parte direita de cima, ele mostra um pouquinho dessa simplificação da nossa arquitetura comparado a uma arquitetura tradicional cluster, tá? Você vê a diminuição de hardware em termos de servidores, você vê a diminuição em termos de switches, né? Tem um switch redundante antes de você ligar na rede industrial ou no switch industrial na parte do cluster, a gente já pode conectar diretamente na rede industrial, tá? E no cluster, normalmente, você tem que lidar ou com storage, né, um armazenamento exterior, ou lidar com hiperconvergência, que necessita de softwares adicionais, tá? No nosso caso, tudo isso não é necessário. O que isso leva são o que eu coloquei na parte esquerda aí. A primeira é a redução do custo do projeto como um todo, né? Obviamente, menos hardware, menos software e menos infraestrutura, o que leva a menos mão de obra também, tá? Como eu disse, ele é fácil de se operar, é mais autônomo, o que também leva a uma redução do custo de operação e manutenção do servidor, tá? Essa parte, a terceira, que é a habilitação da transformação digital, eu vou até
pular uns 2 slides para mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso. Então, isso aqui para quem está no ramo industrial, já deve ter visto isso várias vezes, que é uma típica arquitetura industrial que vai desde o nível chão de fábrica até o nível enterprise, certo? Corporativo. E aí, o que eu coloquei aqui, vocês podem ver os servidores, né? ZTCs e FT servers distribuídos desde o nível 0 até o nível 5, tá? E o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que você pode escolher ilhas, fala assim, olha, eu quero fazer uma implementação de Edge Computing, eu quero fazer uma implementação de Analytics, eu quero fazer uma modernização, somente uma área da fábrica, ou você pode fazer ele por completo, até mesmo em fase, certo? E depois interconectando tudo, tá? Então, esse é um fato que eu tenho visto muito hoje em dia no mercado, que é a necessidade de se provar, né, que essa nova tecnologia, que a transformação digital é uma coisa boa para a indústria, para determinados clientes, e para isso, às vezes, os clientes têm que fazer isso passo a passo, né? Então, essa é uma forma que a gente consegue suportar esse tipo de iniciativa dentro do cliente, fazendo uma migração pequena primeiro, para depois escalar isso a nível corporativo, tá? Voltando lá ao slide anterior. Esse é o ponto que, para quem conhece Stratos, eu não preciso falar muito, que é a qualidade de produto e ciclo de vida, certo? A gente está falando de um produto que é o produto de escolha do mercado financeiro. Então, não preciso justificar muito por que a Stratos é a marca de melhor qualidade no mercado. Porque a gente não está só vendendo hardware, a gente está vendendo uma solução, tá? Que vem junto com o software. E é uma solução que 75% do mercado financeiro utiliza. Então, tem muito pouco a se dizer sobre isso. A escolha em si só já prova isso, certo? Um ponto muito importante é assistência pós-venda, tá? E tem a ver com essa cultura financeira da Stratos, que, obviamente, bancos e cartões de crédito são os clientes mais exigentes que você pode achar no mercado. Então, o nosso nível de serviço pós-venda tem que vir de encontro com essa expectativa. Então, a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, mas é um ponto fundamental. Quem já experimentou essa assistência da Stratos sabe do que eu estou falando. Eu moro aqui nos Estados Unidos já há 11 anos, e marcas boas aqui têm esse nível de suporte ao cliente. É uma coisa que a gente está trazendo para o Brasil, que eu acho que vai fazer uma grande diferença no mercado, certo? E por último, e muitas vezes um dos pontos mais importantes para alguns clientes, é o custo da parada não planejada, certo? Então, eu coloquei aí no gráfico, no lado direito para baixo, uma diferença, uma comparação entre o custo de hardware, software, instalação, custo de suporte, e por último, em verde, é o custo da COD, Cost of Downtime, que seria o custo da parada, certo? Então, muitas vezes os clientes vão lá e por conta da verba ser curta, colocar um sistema que não dá a proteção adequada. O resultado disso é uma parada anual maior do que um sistema melhor, certo? Então, coloquei um sistema de 2 servidores, usando um dos concorrentes aí, o mesmo solução com 3 servidores ou 4 servidores. E aí você vê a diferença entre o custo da parada anual, utilizando $5.000 ou $5.000, o que quer que você queira usar aí. Nesse caso, está tudo em dólar, tá? $5.000 por hora de custo de parada. A gente sabe muito bem que é muito mais do que isso, tá? Mas dá para ter uma ideia que muitas vezes na hora de selecionar a solução, muitas vezes não se leva em conta isso, né? Então, isso é uma forma de mostrar aos clientes como selecionar a melhor opção para eles, tá? Mas também mostrando a diferença do custo total, levando em conta o hardware, o software e depois o custo da parada, tá? Então, esse é um ponto. O Arnaldo, diga. Mais cedo aqui até chegou uma pergunta, eu acho que talvez seria até um momento bacana para a gente fazer essa resposta, e eu acredito que quem questionou já até tenha sanado parte dessa dúvida ao longo da apresentação.
né? Uma das perguntas foi, outros fabricantes têm essa solução de tolerância à falha ou apenas a Stratus? Né? Tá ok. A Stratus é uma das únicas que tem a solução de tolerância à falha via hardware, tá? Então, quando você viu até aqui mesmo aqui na figura, dá para ver que ele é um hardware que você não consegue separar ele. Então, a forma com que a Stratus faz essa tolerância à falha é via hardware, sincronizando os dois processadores, ou seja, é igual um olho, né? Se você tampar um olho, o outro está funcionando, você não perdeu nada, tá? A maneira com que alguns concorrentes nossos fazem, né, esse tipo de solução, eles fazem isso aumentando a quantidade de servidores e rodando um software, né, nos servidores de tolerância à falha. Então, existe tolerância à falha via software, que é feito, inclusive, nessa configuração de cluster aqui, tá? O problema, a diferença, digamos assim, não vou falar o problema, é um problema, mas a diferença entre a nossa aplicação e como os outros fornecedores fariam esse tipo de solução é o seguinte: primeiro, ele vai consumir mais recursos, né? Ele vai ter que criar pelo menos uma máquina virtual para rodar essa aplicação de tolerância à falha, tá? Preferencialmente, ele deveria ter um servidor adicional, que seria o witness, né, a testemunha ali, tá? Para fazer esse julgamento, tá? Porém, o ponto mais importante é o seguinte: quando você vai fazer uma aplicação de tolerância à falha, muitas vezes você vai ter que começar a duplicar também as licenças, tá? Ou você vai ter um gapzinho, né, uma paradazinha, se for no caso da tolerância à falha via software, rodando só uma licença. No nosso caso, não tem esse problema. Como eu disse, a gente tem uma mágica interna com que faz que eu tenho uma performance do sistema como se eu estivesse rodando duas licenças em paralelo, porque eu estou, tá? Só que eu só consumo uma licença. Então, a diferença do custo de licenças de software aqui, que eu não coloquei, aliás, por sinal, tá? Das aplicações aqui, não coloquei nesse gráfico, poderia ser significativo dependendo da duplicidade de licenças, tá? O que eu coloquei aqui foi a diferença de custo de sistemas operacionais e sistemas de virtualização. Então, se eu usar um exemplo, Windows Server e VMware, tá? Então, aí você começa a ter uma diferença de custo razoável. Respondendo a pergunta, tem outras soluções? Tem, tá? Eu até encorajo vocês a buscarem isso aí, ou, né, se quiser mandar alguma pergunta para mim, ou marcar uma reunião, também eu posso explicar com mais detalhes, mas aí eu também posso explicar quais são as diferenças de custo que isso vai implicar nas outras soluções versus as nossas, tá? Beleza, Arnaldo, obrigado. E outra coisa, acaba que puxa um gancho da mesma pergunta, porque ele pergunta posteriormente, né? Os preços, né, da Stratus são competitivos com os sistemas existentes hoje aí de alta disponibilidade? Boa pergunta, boa pergunta. Então, já respondendo, mais ou menos utilizando o gráfico aqui, tá? Se você olhar a Stratus, a gente não vende somente a caixinha, o hardware, que nem alguns competidores nossos, certo? Então, a gente vende, junto com o nosso hardware, ele vem com um sistema, né? Então, você vê o HW mais System aqui, que é o nosso hardware, mais um sistema, um software chamado Everrun, tá? Esse Everrun faz toda a diferença em termos de você reduzir custo de licença, você reduzir tempo de instalação e você reduzir tempo de manutenção e reparo, tá? Então, quando você olha e compara somente o azul hardware versus hardware, muitas vezes a gente tem uma comparação injusta, né, com um cliente usando um sistema de 2 servidores, que não tem nem perto a mesma performance, tá? Porém, ele também está só comparando a máquina versus uma máquina mais o sistema, né, o software em si. Então, o que eu encorajo é olhar pelo menos o conjunto completo junto com o sistema operacional e o sistema de virtualização. Só ali eu já falo que a gente já fica no mesmo nível. Na hora que você adiciona o custo de parada, né, no caso aqui desses 2 servidores, você vê a diferença, ou quando eu vejo clientes que realmente
têm uma consciência de arquitetura, né, mais segura, usando 3 ou 4 servidores, aí a conversa vai até mais longe, porque aí não só eu vou mostrar a diferença de custo do hardware como um todo, mas aí você tem a adição do custo de licenças para todos os servidores, né? Então é vezes 3, vezes 4 versus vezes 2, certo? Ótimo. E Arnaldo, é até bacana, né? Porque a gente compara preço, né? A competitividade com relação a um sistema de alta disponibilidade. E você mesmo comenta, né, que quando a gente tem um sistema tolerante à falha, muitas das vezes ele, além disso, né, vai ter que incluir mais licenças, né, mais um servidor para conseguir fazer esse serviço, né, e chegar aí próximo à solução da Stratus. Correto, eu tô até, não estou nem comparando o alhos com alhos, né? Então, até estou sendo bondoso aqui comparando com um sistema de alta disponibilidade. O nosso realmente já está até um nível acima, certo? Então, não só... eu acho que esse é um ponto importante, né? Já desviando um pouquinho assim, mas de encontro com o assunto, tá? Uma das coisas que eu comento muito com os americanos, já há muito tempo estou morando aqui, como o brasileiro é perfeccionista, certo? Então, a gente não tolera falhas. Então, muitas vezes é importante levar isso em consideração, que na hora que você vai selecionar um sistema, pô, vamos selecionar então um sistema que não vai te dar dor de cabeça, não vai te dar aquela sensação de que você tem um sistema que falha, né? Tudo falha na vida, tá? Isso aí é computador, uma hora vai dar problema. A questão é, quando der o problema, o que isso vai acontecer num sistema versus no outro? Aí eu acho que essa pergunta que tem que ser feita para quem está escolhendo o produto que vai usar. Bacana. Arnaldo, acho que até para a gente complementar aqui, tem um vídeo seu, né, que você disponibilizou aqui para a gente, mostrando, né, a questão da recuperação do sistema, né, um vídeo rápido aí para o pessoal entender, né, do que a gente está falando aqui um pouquinho mais na prática. Isso, só para, antes de você passar o vídeo aí, só dando uma explicação então para o pessoal ali, né, que no vídeo eu não falo tudo, mas ele é um sisteminha, um ZTC, tá? Um ZTC Edge 110, e ele, lá eu tenho uma configuração rodando uma aplicação da Rockwell Automation, tá? Que é uma das coisas aí que o pessoal da suporte tá bem a par, eles sabem muito bem como roda isso daí, e o que eu faço é simular uma falha. Então, os dois ETCs, eles estão interconectados com cabo de rede. Eu simplesmente puxei o cabo de um deles para simular a falha, como se fosse um servidor caindo, tá? E aí eu mostro exatamente o que acontece dentro do nosso sisteminha lá, mostrando como que ele reage, tá? Então... Nesse demo, estamos mostrando 4 endereços IP pingando. O IP 130 corresponde ao nó físico 0 da máquina. O 131 corresponde ao nó físico 1. Enquanto que o endereço 132 corresponde ao IP do sistema como um todo. E esse é o endereço mais importante, onde o sistema vai estar olhando. E por último, o endereço 133 corresponde à máquina virtual que estamos rodando o demo, que nesse caso é uma máquina virtual rodando aplicações da Rockwell. Como você pode ver, inserindo o endereço IP mencionado anteriormente, a gente pode facilmente acessar o sistema ZTC via uma ferramenta web, onde você pode gerenciar e configurar o sistema. Uma vez dentro do sistema, você pode ver 3 áreas distintas na tela. A parte de cima, na área azul, é o estado atual do sistema, que nesse caso está verde, ou seja, tudo está ok. Na parte esquerda, temos o menu de opções, onde temos desde registros, configurações e armazenamento. E, por último, na parte central, que é o painel de controle, por assim dizer, onde você pode ver mais detalhes das informações dos menus. Uma das informações interessantes dentro do menu é a informação do sistema, onde você pode ver a alocação dos recursos, CPU, memória e armazenamento, e também o consumo em cada um dos nós físicos. Uma outra área importante dentro do menu é a área das máquinas virtuais. Como você pode ver, estamos rodando
uma máquina virtual rodando o Team Manager da Rockwell em modo FT, de tolerância à falha. Porém, você pode configurar em modo HA, que é o de alta disponibilidade, somente clicando dentro do menu, na parte de proteção, e selecionando o modo de alta disponibilidade ou tolerância à falha. Simples assim. Como você pode ver na tela, a máquina virtual do Team Manager da Rockwell está rodando no nó 1. O que vamos fazer é simular uma falha puxando o cabo de comunicação do nó físico 1 do ZTC Edge. Como você pode ver, a tela do Team Manager está rodando e o que você vai notar é uma pequena pausa assim que nós puxarmos o cabo e logo depois ele vai continuar a operação como se nada tivesse acontecido. Puxando o cabo agora. Note a pausa, assim como o alarme na tela de cima em vermelho. Porém, assim que ele faz essa pausa, ele continua a operação como se nada tivesse acontecido. Vamos rapidamente olhar as telas dos pingos dos endereços IPs. Você vai notar que o nó 0, o IP do nó 0 continua sem problema. O IP do nó 1, que foi o que a gente desconectou, perdeu comunicação num certo ponto. O IP do sistema, que é o 132, ele continuou operando como se nada tivesse acontecido, porque ele pegou a informação do nó 0, que continuou a operação sem problema. E por último, o IP da máquina virtual do Team Manager da Rockwell continua também operando sem nenhum problema. Note que o status já mudou para vermelho, mostrando que há uma falha crítica. Vamos ver alguns outros pontos. Dentro de redes, você pode notar que a conexão A1 e A2, que é entre o nó 1 e o nó 2, se quebrou. Ou seja, esse é chamado de link de disponibilidade, que foi quebrado entre os dois porque o nó 1 teve uma falha crítica. Note no menu das máquinas físicas que o nó 1 apresenta a falha crítica e está inacessível. Nesse momento, você estará operando somente com o nó 0, em modo simplex. Caso esteja conectado à rede, o sistema estará acionando a Stratus e os seus parceiros locais para tomarem as medidas necessárias para a reposição de peças e qualquer outra medida necessária. Acho que deu para o pessoal ter uma noção, né? E ali até no final você comenta, né, da disponibilidade, né, se tiver conexão com a rede, né, já avisar realmente a status, né? E isso daí acaba que puxa um gancho para a gente aí com relação a esse serviço, né, da Stratus, com relação também ao processo de garantia, né, para os produtos da Stratus, né? Sim, com certeza. Como eu disse, a Stratus, a cultura de serviço pós-venda da Stratus vem dessa cultura do mercado financeiro, né? Que a gente tem que estar além das expectativas do cliente, tá? Então, essa é a política que a gente está implementando aí no Brasil também. Tá? O que isso significa? Aqui nos Estados Unidos, caso um dos servidores falhem, a gente é notificado imediatamente, caso esteja conectado na rede, tá? Aliás, a gente sempre vende o produto no primeiro ano com um contrato de serviços. Dentro desse contrato de serviços, tem, obviamente, o suporte telefônico, o suporte via web, coisas tradicionais, garantia, tudo normal, certo? Mas a gente tem todo esse serviço de suporte caso o produto deu alguma falha, apresentou alguma falha, ou até mesmo se ele está prestes a ter alguma falha. Então, tem toda a parte preventiva também, tá? Então, esse é um ponto importante que não é somente um contrato de suporte, é muito mais que isso, certo? É um serviço de suporte completo, desde suporte telefônico web, reposição de peças e essa manutenção ou essa predição sobre falhas, certo? Segundo, é em relação ao tempo de resposta que a gente faz com os clientes. Aqui nos Estados Unidos, se o cliente teve alguma falha, ele às vezes nem percebeu que teve a falha, a gente já recebeu a notificação e já estamos enviando equipamento para o cliente. Muitas vezes ele recebeu e nem sabe o porquê, tá?
Obviamente, aqui o sistema de logística, né? A gente tem FedEx, UPS, né? Até mesmo o correio aqui é relativamente bom. Então, não temos muito problema de tempo de entrega ser muito longo aqui nos Estados Unidos, tá? Aí no Brasil a gente se compromete a ter o mesmo nível de resposta, ou seja, a gente envia o equipamento de reposição no mesmo dia útil, tá? E aí, obviamente, vai depender um pouquinho da logística ali dentro do Brasil, porém o tempo de resposta é imediato, tá? Esse é um outro ponto de diferença que a gente faz essa troca em avanço, que a gente chama, certo? A gente não vai ficar verificando de quem que é a culpa, né? Muitas vezes nossos parceiros aí já fazendo o primeiro atendimento já consegue ver se é um problema de software ou se é um problema de hardware nosso, certo? E se for um problema de software, até mesmo remotamente, né, a gente consegue resolver isso daí. Se for um problema de hardware, não tem discussão, a gente vai lá e simplesmente troca, tá? Então, não tem essa discussão de quem causou a falha, a gente simplesmente vai lá e troca. Essa é a política nossa aqui, tá? Como eu disse, são exemplos que eu tenho visto de companhias boas aqui nos Estados Unidos que fazem esse tipo de atendimento ao cliente, né, sem discussão, com facilidade de troca, com facilidade de atendimento pós-venda, que fazem com que a gente confie na marca. E essa é a política da Stratus dentro do suporte pós-venda aí para o Brasil. Beleza. Arnaldo, queria te agradecer demais pela aula aqui hoje para a gente. Assim, a gente está à disposição aqui do pessoal que participou, né, Arnaldo? Então, quem quiser mandar um e-mail aí para gente, né, ligar, realmente que quiser uma apresentação assim mais privada, né, alguma coisa mais voltada para o que você tem hoje de necessidade dentro da sua planta, entre em contato com a gente aí. Se eu precisar da ajuda do Arnaldo, eu vou chamar ele vai participar. E é isso, e te agradecer aí pela presença, Arnaldo, e a gente está aqui, assim, quando surgirem novas oportunidades, trazer você de novo. Obrigadão. Opa, obrigado a vocês aí. Qualquer coisa, entre em contato com o Felipe. Pode até entrar em contato com a gente também via LinkedIn também, tá ok?